Olá, alunos, tudo bem? Estamos aqui mais uma semana com as videoaula. Agora me ensinaram uma técnica bem melhor, que a gente consegue, então, acompanhar os slides junto com a videoaula. É bem melhor, bem mais prático, tanto para nós professores quanto para vocês, alunos, tá? Para acompanhar é mais tranquilo desse jeito. Vamos estar mais uma semana na briga com o sistema AVA. Tudo vai dar certo, tudo vai se ajeitar. Semana passada foi algo novo, tanto para vocês quanto para nós professores, tá? Essa semana, então, irei colocar o assunto que nós vamos trabalhar, que é a malária. Ainda mais um protozoário. Eu pensei que a gente já ia trabalhar em um minto, mas faltou falar da malária. Um protozoário intracelular. Depois vamos falar de euminto, que é os vermes adultos pluricelulares. Eumintos já são classificados no reino animal. Vou estar colocando no fórum alguma questão para discussão sobre esse assunto, questões assim bem básicas. E vai ter um estudo de caso que vai valer a nota, tá? O fórum é a presença e o estudo de caso é a nota. Vocês mandam o arquivo. E também vai ter atividade domiciliar, que daí é roteiro de estudo para a prova presencial. Se Deus quiser, logo estaremos, né, na faculdade fazendo a prova, tudo vai se ajeitar. É uma situação bem grave, mas nós vamos lutar contra isso. Vai dar tudo certo, vai passar e vamos estar retornando, tá? Estou à disposição para qualquer dúvida sempre. Esse sistema que eu irei trabalhar é um programa que grava só 15 minutos. Então, eu vou ter que mandar 3 videoaulas para vocês para poder dar o tempo certo. Então, a gente vai mandar as aulinhas picadinho. Mas eu gostei bastante dessa técnica. Eu acho que vai ser bem melhor a gente estudar assim, tá? Então, vamos falar da malária. Muitos conhecem, já ouviram falar. Não é uma doença típica da região sul, da região norte, principalmente a Amazônia. A malária é endêmica para a região Amazônia. E aí, vocês lembram o que é uma doença endêmica? É uma doença que está constante, aparece sempre em um determinado período do ano, atinge uma grande quantidade da população, enfim. Né? Então, a malária é uma doença endêmica da região Amazônia. Ela é uma doença infecciosa aguda. O que significa isso? Vocês chegaram a montar alguns trabalhos sobre febre amarela, dengue, zika, chikungunya, são todos doença aguda, é momentânea. As características delas aparecem na fase aguda. Então, é causada por um protozoário do gênero Plasmodium. Nós vamos estar trabalhando, então, com o agente etiológico da malária, o Plasmodium. Tem várias espécies, vai estar nos próximos slides, e é transmitido pela picada. Qual que é a forma de transmissão, então, da malária? É a picada do mosquito do gênero Anopheles, fêmea. Como todos os mosquitos, fêmeas são hematófago, precisa do sangue para poder ovular, então amadurecer seus óvulos e poder procriar. Então, ela precisa do sangue. Esse esquema é um pouquinho lerdo, a gente está clicando para passar, ele demora um pouco mais. Vamos ver aqui. Aí, ó, foi. Ele é um pouquinho mais lerdo. Em 2017, estima-se que houve 219 milhões de casos de malária em 90 países. Então, assim, somente a região tropical, tá, gente? Região amazônica, África. E a morte por malária em 2017, que é os dados mais recentes que eu tenho, chegaram a 435 mil, tá? Não é uma doença muito divulgada, não é comum, não atinge a população mais favorecida, né? Então acaba não se destacando muito.
No Brasil, no período de 2018, na região amazônica, houve 193.534, né? Então, 194.000 casos registrados na região amazônica. Então, assim, é muita coisa, né? É uma doença que não é muito falada, mas é uma doença muito grave, tá? Ela pode levar a óbito muito fácil. No Paraná, em 2018, foi registrado 41 casos, tá? Teriam que estudar se no artigo que eu peguei, que eu li, não fala se é 48 casos autóctones, né? O que é autóctone? Que é da região, ou de pessoas que fizeram passeios em outros lugares, em outras regiões e voltaram para o Paraná, né? Fizeram viagens em regiões endêmicas e voltaram para o Paraná e registraram doença aqui no sul. Ó, então, o agente etiológico da malária, da doença da malária, é o Plasmodium SPP, porque existe várias espécies, né? Falamos lá na aula passada da leishmania, então a leishmania SPP, existe várias espécies de leishmania que causa a leishmaniose. Então aqui é o plasmódio, que é o causador da malária. Esses termos às vezes podem confundir, cada parasito tem o seu agente etiológico. Ó, os mais comuns aqui no Brasil é o Plasmodium vivax, tem o Plasmodium falciparum, Plasmodium malaria. Então, assim, o mais comum é os dois primeiros. Vou explicar o que significa isso. Terção benigna, 48 horas. Terção maligna, 36, 48 horas. Então, eu vou explicar certinho. São os quadros que eles apresentam. A cada 48 horas, apresenta um quadro de febre, de calafrios, de tremores, tá? E assim vai. Cada espécie de plasmode causa uma característica diferente. Os sintomas aparecem 10 a 15 dias após a picada. Então, o que significa isso? Após a picada, eu tenho um período de incubação de em torno de 10 a 15 dias para que possa aparecer os sintomas. Se o meu organismo conseguir eliminar, ok, senão eu vou ter os sintomas da doença. Ó, os plasmódios que invade o homem, então ele é bem complexo, é uma doença com o parasito bem complexo, tá? Ele começa com esporozoitos, tipo essa filetinha mesmo com núcleo. Depois eles vão se transformando em trofozoitos, jovem, maduro, esquizonte, rosáceas, né? Então, eles vão se multiplicando dentro das células, esses esporozoitos. E tem os merozoitos. Então, assim, o que eu vou estar cobrando de vocês é o que está de vermelho, os esporozoitos que se multiplicam no fígado, tá? É o local dele, o tropismo dele, a afinidade dele é no fígado. E vão formar rosáceas, que significa que eles vão se multiplicar dentro das células. Então, rosáceas porque parece um buquê de rosas mesmo, são vários núcleos dentro da célula. Você pode ver na última figura aqui. E os merozoídos, então, estão nas hemácias. É um parasita de ciclo bem complexo, tá? Eles possuem várias morfologias, mas a gente vai com calma, para poder entender certinho, ó. Bem interessante aqui essas lâminas. Essa primeira lâmina são hemácias infectadas com plasmodium, tá? São os merozoitos. Ele é bem característico, tá vendo que parece um anelzinho? É um círculo com núcleo, parece um anel. No segunda imagem, é muito característico. É o Trypanosoma cruzi, da doença de Chagas, entre as malária. É o Tripomastigota, bem característico. Se a gente coletar o sangue de uma pessoa na fase aguda, a gente consegue encontrar.
tanto os merozoítos da malária quanto o Trypanosoma cruzi na doença de Chagas, e o último é a leishmania, também no sangue, né, na fase aguda, lá nos macrófagos. Aí nesse caso são os amastigotas, né, que são bem pequenininhos, com núcleo bem pequenininho. O promastigota, ele é bem mais parecido com o Trypanosoma cruzi, que é o tripomastigota. Certo, gente? Essa lâmina é bem legal a gente ver, a gente estudar, você vê a diferença. Dá para detectar facilmente no sangue, quem trabalha nessa área consegue identificar a diferença de cada protozoário. Cada parasito tem o seu protozoário específico e característico, tá? Cada um tem a sua característica peculiar, diferente uma da outra. Gente, falei, né, na doença de Chagas, qual é o tropismo do parasito, né? Lá na doença de Chagas, o tripomastigota está no sangue, depois ele se aloja em amastigota no tecido cardíaco ou no tecido do trato gastrointestinal. Na leishmaniose, ele se aloja nas células leucocitárias, nos leucócitos, principalmente macrófagos, na forma de amastigota, né? Causa todo aquele processo de lesão na pele, de formação de feridas. E na malária, qual que é o habitat da malária? São os hepatócitos e hemácias. Como eu falei, eles se localizam, então, nas células do fígado e nas hemácias. Os esporozoítos estão no fígado e os merozoítos estão nas hemácias, assim. Então, todo parasito que eu vou estar perguntando para vocês tem o seu local de afinidade, onde eles vão se alojar, tá? Nunca se esquecer. Antes da prova, eu vou dar uma revisão para a gente relembrar, não esquecer, porque muitos parasitas, né, gente? Eu entendo que é muita coisa para saber, mas vai dar tudo certo. E qual que é o ciclo da malária, né? Os tempos agora vai dar, mas vamos começar a falar do ciclo da malária. É através da picada do mosquito fêmea Anopheles, certo? O mosquito, então, vai estar contaminado com os esporozoítos. Olha na imagem. Pica o homem, injeta os esporozoítos. Os esporozoítos vai primeiramente para o fígado, da corrente sanguínea vai para o fígado, é a primeira fase. Fase chama pré-eritrocítica, né? Antes de voltar para a corrente sanguínea. No fígado ele se aloja, vai se transformando, né? Esporozoíto, esquizonte, rosácea, até então se multiplicar dentro de uma célula, começam a se multiplicar, ele rompe essa célula do fígado e a partir daí ele libera os merozoítos. É um ciclo bem complexo, não vou estar trabalhando cada morfologia, mas pelo menos os esporozoítos e os merozoítos, tá? Então, após ser injetado pelo mosquito fêmea, os esporozoítos vão para o fígado, se alojam, se multiplicam, se transformam e depois as células do fígado se rompem e liberam os merozoítos, tá? Os merozoítos então caem na corrente sanguínea e aí começa as características da fase aguda, os sintomas da fase aguda. Então esse é o período de incubação, desde a picada do mosquito até então o aparecimento de sinais e de sintomas. E assim segue o ciclo, tá? Outro mosquito acaba picando o homem que está contaminado, enfim, se contamina. É muito parecido com os ciclos comuns que você já conhece, por exemplo, da dengue. Certo, gente?